É isso, estamos de volta neste dia, ainda é dia 25. É que pra mim aqui já é 26, mas ainda é dia 25 aí, é Natal e a gente tá trabalhando mais que dia comum, que dia normal. Porque afinal de contas, é o que eu tô dizendo, o mercado tá aquecido, tem muita coisa acontecendo e a gente vai correndo atrás das informações. Esse vídeo aqui vai ser para trazer uma notícia de última hora que não se confirmou, na verdade, a notícia se confirmou. Uma contratação que acabou não se confirmando, mas esteve muito perto de acontecer. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês a partir de agora sobre um quase acerto entre Fluminense e Marlon Freitas. Aquele Marlon Freitas, revelado em Xerém, campeão pelo Botafogo, quase voltou ao Flu agora. E tem notícia também sobre reforço que chega nesta noite ainda no Rio de Janeiro para assinar com o Flu já amanhã no CT Cláudio Sachilli. Então chega aí dando aquela moral no like, tá? A gente tá trabalhando, tá ralando em pleno Natal. Chega dando aquela moral no like aí se você puder, sempre pedindo a força de vocês, compartilhando os conteúdos aqui do canal do Lessa, como vocês já fazem também naturalmente nos grupos aí de WhatsApp, Telegram, onde você estiver na vida aí, vai compartilhando e vai também se inscrevendo, indicando, fazendo propaganda do canal. Afinal de contas, os principais patrocinadores aqui do canal do Lessa são vocês que estão aqui todos os dias. Então vamos direto ao ponto, que é esclarecer para vocês uma negociação que por muito pouco não foi concretizada entre Fluminense e Botafogo. A compra do volante Marlon Freitas, jogador revelado em Xerém. A gente brincava que o Fluminense não ganhava de jeito nenhum do Marlon Freitas, jogando no Atlético Goianiense. Atlético Goianiense e Marlon Freitas. Quando pegava os dois juntos, então, esquece. Era derrota na certa. Um negócio impressionante, todo o tabu que o Fluminense tinha aí em relação ao Marlon Freitas. Enfim, o Fluminense quase repatriou, acho que dá para dizer assim, trouxe de volta para casa aquele jogador que revelou lá atrás, que saiu sem muito cartaz, sem muito hype ou nenhum hype, e acabou se firmando, né, no futebol profissional. Foi aos poucos, de passo em passo, subindo ali de produção, se destacando, até que acabou parando no Botafogo, e aí foi campeão, capitão, um dos líderes das conquistas que o Botafogo teve em 2024, da Libertadores e da Copa do Brasil. O Fluminense busca um jogador para essa posição, para tentar qualificar o setor e talvez, imagino eu, até já num ato de se prevenir, porque a gente sabe que existe a possibilidade da saída do Bernal. E talvez mesmo até Martinelli, jogar uma proposta pelo Martinelli, não dá para descartar isso. Então, isso aí é uma dedução que eu estou fazendo aqui, não é uma informação. Pode ser apenas uma contratação para melhorar o setor. E eu acho que tem que melhorar mesmo. Eu acho que tem que vir um jogador melhor do que o Nonato, bem melhor do que o Nonato, para brigar por essa posição ali. Mas não consigo também deixar de lado a possibilidade do Fluminense perder algum jogador do setor nessa janela e aí, enfim, já ser alguma coisa sendo trabalhada nesse sentido. Mas vamos lá, vamos aos detalhes da proposta. Primeiro, foi publicado que o Palmeiras estava acertando com o Marlon Freitas. Aparentemente está tudo certo já, né? Eles vão fazer uma reunião amanhã, Marlon Freitas e Botafogo, porque o Botafogo não estava querendo vender, enfim, ia tentar convencer, mas aparentemente está tudo certo. O Marlon Freitas vai para o Palmeiras, provavelmente ali por 5 milhões de euros, cerca de 32 milhões e meio de reais, que era exatamente a proposta que o Fluminense fez para contratar o Marlon. 5 milhões de euros. Essa era a proposta do Botafogo, do Fluminense, perdão. A negociação estava avançada, estava bem avançada. E aí o Botafogo, no entanto, pediu 4 milhões de euros, mais o volante Wallace Davi, que é uma joia da base de Xerém. Jogador que faz parte hoje do elenco profissional e que a gente espera talvez tenha oportunidade ao longo do ano. O Fluminense iria insistir, aí pelo que eu apurei, o Fluminense iria insistir em pagar apenas com dinheiro, ou seja, em pagar os 5 milhões que o Palmeiras também ofereceu, mas foi aí que apareceu o Palmeiras na jogada, atravessou a negociação e mesmo com propostas basicamente, praticamente iguais, o Botafogo preferiu
dessa forma, fazer a venda para o Palmeiras. Porque sabia que vender para o Fluminense seria um problema com a torcida do Botafogo. O Marlon Freitas é um ídolo lá, né? Um jogador identificado com o clube. Cara, e eles só estão vendendo porque eles estão precisando de grana. Estão tendo que se virar em grana. Mas ia causar um rebuliço danado. Ia ter, caso o Fluminense aceitasse, caso o Fluminense tivesse cedido o Wallace Davi, ia ter muita gritaria do lado de cá também. Porque tá mandando um jovem para lá, um jovem que supostamente tem projeção de carreira, pelo que você tem de avaliação da base, tanto é que ele sai do sub-17 e vai pro profissional, não passa nem no sub-20, o Wallace Davi. Você imagina a confusão que ia gerar. E mesmo se não vai o Wallace Davi, vem o Marlon Freitas, 5 milhões de euros, ia ser uma contratação de muito impacto do Fluminense. Muito impacto. Não tô dizendo que, não, veja bem, não é uma avaliação se é boa ou ruim, porque, enfim, nem sei se isso vale muito, não sei se vem muito em questão agora, porque não vai acontecer. Mas ia ser de impacto, porque você está tirando um jogador do rival, um jogador identificado lá, que foi revelado pelo clube. Os caras iam ficar putos pra caramba, revoltados, porque, pô, tá reforçando um rival direto. Enfim, imagina a confusão que isso ia gerar. E aí o Palmeiras acabou entrando na negociação, o Botafogo sabia que ia ter esse problema, ia assumir o risco, né? Se não tem a proposta do Palmeiras, provavelmente iria vender pro Botafogo também, porque, repito, eles estão precisando de dinheiro, porque estão sofrendo risco de transfer ban. E aí, para eles seria muito mais fácil fazer a venda pro Palmeiras, que acabou perdendo o Aníbal Moreno pro River Plate, e agora foi buscar uma reposição, e escolheram o Marlon Freitas. Então, detalhes e bastidores, reforçando aqui essa informação inicial de que o Palmeiras, o Fluminense fez uma proposta pelo Marlon, inicialmente foi do Jorge Nicola, e a nossa reportagem no Jornada KTO 1902 entrou em ação. Na verdade, Cauã Tinoco já tinha recebido essa informação mais cedo, a gente estava tentando confirmar. Aí, enfim, surge a situação, essa informação do Nicola. A informação que o Cauã já tinha era de que realmente era uma proposta com dinheiro mais o Wallace Davi. A gente só não tinha os detalhes ainda. E aí eu fui atrás, consegui apurar e confirmar esses detalhes. Que de fato o Botafogo pediu 4 milhões mais o Wallace Davi. O Fluminense, enfim, iria insistir na questão dos 5 milhões, mas não teve nem tempo. O Palmeiras chegou, atravessou, em menos de 24 horas acabou fechando a negociação. Então, mais uma notícia exclusiva que nós aqui do Jornada estamos trazendo aqui para vocês em relação a esses detalhes de bastidores. Uma negociação que iria sim causar um impacto, que iria repercutir muito os bastidores, para vocês entenderem melhor como que tudo isso aconteceu, porque tinha muita gente que não estava acreditando, tinha muita gente achando que não estava levando muita fé, que realmente houve essa proposta e tal, mas realmente aconteceu e por muito pouco ela não foi concretizada. O Marlon Freitas assusta um pouco a questão do valor de mercado, né? Porque, cara, 5 milhões de euros no Marlon Freitas, cara, é pra gente ter uma noção de tudo hoje nesse mercado alucinado, inflacionado, é 4 milhões, é 5 milhões, me dá 1 milhão pra cá, me dá 2 milhões pra cá. Eu não sei onde vai parar o futebol. O Marlon Freitas acho um bom jogador, tá? Eu acho um bom jogador, um jogador testado de Série A, com muita experiência de Série A, campeão. Não é por acaso que ele vem tendo sucesso nesses últimos anos. Fez quase 60 jogos pelo Botafogo esse ano. Como eu disse, é um cara que é muito querido pela torcida, porque conquistou títulos lá como capitão. É um jogador ainda meia idade, 30 anos, não é um jogador jovem, mas não é um jogador velho, mas não chega a ser jovem. Ano passado fez 65 jogos, 2023 fez 63 jogos. Então é um jogador que não sofre com lesão, né? Foram 2 grandes temporadas que ele fez, acho que essa foi um pouco mais abaixo. 2022 já jogou 70 jogos pelo Atlético Goianiense, é muito jogo, vai pegar mais atrás 60 jogos. Então é um cara que tem uma regularidade muito grande. É um cara que fisicamente dificilmente tem algum problema. É um jogador, como eu disse, meia idade. Tanto é que o Palmeiras vai levar. Até me surpreende o Palmeiras levar o Marlon Freitas, sendo bem sincero. Acho que no Fluminense brigaria pela posição, assim, não tem dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma. Agora, vale esse valor? Aí é aquela discussão que a gente fala do custo-benefício, que é a loucura que é do mercado, que você aceita. Uma coisa é valer, mas vale a pena pagar? Uma coisa é o clube achar que vale. Ok. A gente vai vender o Martinelli, a gente acha que vale 20 milhões de euros. Alguém vai pagar? Essa é a questão. Para valer, pode até valer. Mas quem vai validar isso é o mercado.
Se o mercado não valida, então você vai continuar achando que vale e não vai vender. Nesse caso, o Botafogo pediu e está vendendo. Não vendeu para o Fluminense, vai vender para o Palmeiras. Então, enfim, é uma loucura, mas está batendo com as informações que o próprio Matheus Montenegro revelou lá atrás, das posições que o Fluminense está buscando. Já contratou um zagueiro, está indo atrás de mais um zagueiro, de atacante, e agora seria um volante. Não sei se foi tratada como uma oportunidade de mercado, não sei. Mas enfim, é isso. É um Fluminense muito, muito, muito aquecido no mercado e arrojado no sentido de estar indo para gastar. É muita grana. O James já é muita grana, Marlon Freitas vai ter que contratar atacante, vai ter que pagar. Então o Fluminense está disposto, confirmando o que disse Matheus Montenegro há poucos dias, a ir para o mercado e gastar uma boa grana nessa janela. Por falar em reforço, James chega hoje, ainda hoje no Rio de Janeiro. Chega nesta noite no Rio de Janeiro para assinar contrato com o Fluminense nesta sexta-feira. Vai passar por exames médicos, normal, deve ir ao CT talvez já na parte da manhã, e vai assinar contrato de 5 temporadas com o Fluminense. Jogador que o Fluminense está contratando aí por 4 milhões de dólares. Está chegando como uma grande revelação aí do Mirassol, né? Um dos destaques da grande campanha do Mirassol, chega para brigar por um lugar no time titular do Fluminense em 2026. Então o James desembarca no Rio de Janeiro ainda nesta noite para assinar contrato com o Flu. E a gente vai seguir por aqui trazendo sempre as notícias, as informações, tudo do Fluminense em cima do mercado de transferências do Flu. Você acompanha aqui no canal do Leste. Então lembrando, tá? Deixa aí o like, não esquece não. O que você acha dessa negociação? Deixe seu comentário também. Você acha que o Marlon Freitas seria um bom reforço? Valeria esse esforço? Valeria essa grana? O Fluminense iria aceitar o Wallace Davi? Não ia aceitar? O que você ia achar disso? Meu amigo, ia ter muita gritaria do lado de lá e do lado de cá. Tá? Deixa aí seu comentário, a gente vai se falando aqui e voltamos com mais notícias assim que possível. Valeu!